Gênesis capítulo 6, versículo 8. Se você está pronto, levante bem alta a sua Bíblia e diga assim comigo. Essa é minha vida, eu sou o que ela disse eu sou, eu tenho o que ela disse eu tenho, E eu posso. o que ela disse eu posso, Abrirei meu coração. deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma. Amém. Quero ler o versículo 8 de Gênesis 6, depois nós vamos ler outros textos que falam sobre Noé. Versículo 8 diz assim: Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Em algumas versões está escrito assim: Noé achou graça. Quem tem essa versão aí? Graça aos olhos do Senhor. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz graça aos nossos corações, invade a nossa vida com a Tua presença, enche-nos, Senhor, de sabedoria, entendimento e graça, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás eu fui estudar no Instituto Haggai, que tem duas bases, uma em Singapura e outra em Maui. Como eu nunca tinha conhecido os Estados Unidos em 2004, eu escolhi ir para a base em Maui, que é no Havaí. E quando eu cheguei lá, eram pastores do mundo inteiro, eu tinha 32 anos de idade, muito novo. E um pastor lá da Indonésia, toda vez que você conversava com ele, ele falava a seguinte frase: isto é um privilégio. Servia uma comida, ele dizia: isto é um privilégio. Começava o culto, ele falava. Acabava o culto, a gente ia ter um momento de estudo e o professor começava a ensinar e dar aula, ele repetia. A gente conversava na hora do almoço. Depois que eu conversava depois do almoço e batia um papo rápido falando das nossas missões, igrejas, ele dizia. E aquilo foi me irritando. Entende? Foi me deixando nervoso. Mas que tanto esse homem? E eu, como um jovem ainda de 32 anos, vivendo uma experiência de um outro país que eu nunca tinha vivido, me sentia muito merecedor de estar ali. Foi o meu trabalho, a igreja que eu pastoreio. Mas à medida que aquele homem, durante 30 dias que eu fiquei lá, no almoço, no café, no devocional, ele repetia. Eu fui pensando na minha cabeça que era um privilégio mesmo estar ali. Uma experiência que eu nunca mais ia ter na minha vida, um momento que Deus tinha preparado. Mas ele também me fez refletir que às vezes a gente não enxerga que nós somos alvo da graça de Deus. A gente não enxerga que Deus derramou graça sobre a nossa vida. Quando a gente olha a história de Noé, todos nós conhecemos. A gente sabe que Noé vivia num mundo devastado, num mundo mergulhado, imergido no pecado. O homem estava tão empobrecido no seu pecado e tão inundado nas suas mazelas que Deus olhou e disse: estou desgostoso do que eu criei, estou desgostoso dessa criação. Em outras palavras, é uma palavra antropomórfica, que é só para dar a entender, porque a gente às vezes não consegue entender a língua de Deus. Ele disse o seguinte: estou arrependido de ter criado esse povo. Claro que Deus não pode se arrepender, Deus é onisciente, é onipresente, mas é para nos explicar para a gente um sentimento que a gente não consegue entender. E Deus olha para tudo aquilo e fala: isso aqui tem que acabar. Mas o que a gente não percebe, e é isso que me chamou a atenção, é que antes da historinha de pegar os dois animais, levar cada par e construir uma arca gigantesca, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E isso a gente não percebe, porque eu fico imaginando na vida de Noé, será que durante todo esse tempo, a Bíblia diz que demorou 120 anos para ele construir a arca, Então ele acorda de manhã,
Lembra que não tem serralheria para comprar madeira, não dá para ir para o depósito, pegar uma chapa já emparelhada. Ele tem que fazer, cortar, e trazer o tronco, e pegar a árvore, cortar a árvore, depois cortar os troncos, depois fazer a arca. Eu fico imaginando se durante esses 120 anos, em algum momento, Noé entendeu que aquilo não era a graça de Deus para a vida dele. Eu não sei se você entende o meu ponto, mas às vezes a gente não entende, querido, que a nossa vida e na jornada que nós temos na vida, estamos debaixo da graça de Deus. Você está aqui hoje por causa da graça de Deus. Você foi salvo pela graça de Deus. Você foi escolhido por Deus pela graça de Deus. Deus trouxe você para dentro da família dele. Você participou dessa ceia hoje porque Deus olhou para você e encontrou favor em você. Às vezes nós carregamos um fardo, e eu fico imaginando Noé carregando esse fardo em construir aquela arca gigantesca, onde a nossa vida parece que é pesada demais. E a gente não consegue entender que é um privilégio. Porque a gente está imergido nos nossos problemas, a gente está imergido nas coisas da nossa vida, a gente está imergido nas dificuldades, e a gente não tem aquela alegria no coração de dizer: Senhor, obrigado, hoje eu estou tomando a primeira ceia do ano da minha vida aqui, né? Do primeira ceia de 2026, e o Senhor me deu essa graça de estar aqui. Então a gente olha as madeiras que temos que carregar, a gente olha a arca que temos que construir. Isso parece um castigo de Deus para nós, isso parece um peso na nossa vida, as coisas que temos que fazer e as coisas que temos que realizar e as maneiras. E eu quantas vezes já vi pessoas chegarem para mim dentro dessa igreja, dentro da família de Deus, e ao invés de enxergar isso como um privilégio, acharem que foram: por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? Por que eu não posso fazer o que meus amigos fazem? Por que eu não posso ir onde eles vão? Por que eu? Como se isso fosse um castigo e não uma graça. Mas se você conhece a história, você sabe que aquele mundo que estava inundado em pecado é um mundo que vai ser destruído. E Deus, na sua misericórdia, aí que encontrou graça, deu uma saída para a família de Noé e deu a ele essa direção dele construir algo que ia ser para a preservação do futuro da família dele e dele também. E de uma certa maneira, a gente tem duas dimensões para entender esse texto. Eu quero trabalhar hoje com você com duas dimensões. A primeira dimensão é eterna. Ah, meu irmão, você pode sempre não perceber, mas o mundo está se acabando. E essa é a primeira dimensão. Jesus falou sobre isso. Jesus falou que quando ele voltasse, seria como nos dias de Noé. As pessoas estariam trabalhando, fazendo as suas coisas, distraídas com suas dificuldades e problemas, e não estariam percebendo a graça de Deus, a salvação de Jesus, essa misericórdia do Senhor. Então a primeira coisa que eu penso assim é que a gente tem a dimensão da graça no sentido do futuro. Quantos aqui vão para o céu? É um privilégio, meu irmão. Por mais que você ache que está quebrando toco, quebrando árvore, raspando lenha, e passando betume, e parafusando, e cuidando, Deus te fez alvo da graça dele. De uma forma eterna, porque talvez a gente não perceba, mas lá fora o mundo está se acabando. E aí vai um país lá que quer dominar um lugar, o outro que está colocando não sei aonde, e a nossa cabeça é que o homem agora evoluiu e ele é bonzinho. Mas basta um psicopata estar na cadeira errada. Então a gente acaba esquecendo. Então eu fico imaginando quantas vezes Noé deve ter levantado com seus filhos, e os seus filhos perguntando para ele: pai, o que nós vamos fazer hoje? Vamos quebrar madeira. Mas e amanhã, pai? Nós vamos quebrar madeira. E o que nós vamos fazer daqui 10 anos? Quebrar madeira. Por quê? Porque nós somos alvo da graça de Deus. Às vezes não faz sentido, né? Que a gente está numa situação porque é graça de Deus. Que a promoção que você queria não veio, graça de Deus. Que o tamanho que você gostaria de crescer e viver financeiramente não chegou, graça de Deus.
porque Deus está preservando você. Essa é a primeira dimensão. Mas a segunda dimensão, que é o que eu gosto bastante de falar nas minhas pregações, é quando a gente traz essa dimensão também para a nossa vida prática. Todos nós aqui estamos construindo uma arca. A nossa vida é essa arca. Eu me lembro quando a minha filha nasceu, a Laís, e eu peguei aquele bebezinho, assim, cabeludo, ruivo, nenenzinho ruivo, esse cabelo de fogo. E eu olhava assim e falei, o que eu vou fazer com você? Não é assim? O que eu vou fazer? E aí eu me lembro, quando ela fez 3, 4 anos de idade, eu levei ela para a escola, e o que o pai faz? Vai procurar a escola, vai ver que escola que é, porque a gente quer proteger os nossos filhos. E a gente sabe que lá fora tem o inimigo, tem gente que é devorador, tem gente que é um perigo. Então a gente vai cercando e vai protegendo as nossas crianças, e nossa vida, nossa família, e a gente vai fazendo isso como se estivéssemos criando a nossa vida como uma grande arca. Faz sentido isso para você, que eu estou pregando para você agora? Estamos criando essa arca, estamos preparando esse lugar. Estamos nos envolvendo espiritualmente. Agora, eu quero deixar bem claro, antes de continuar essa parte, é que, embora estejamos construindo essa arca com a nossa vida, nós não somos alienados. Nós não estamos aqui fechando uma parede e a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. A gente sabe que o mundo está lá fora, que as pessoas estão ali, que tem gente ali nas esquinas, que tem pessoas ali precisando de socorro. E a gente, quando eu falo construir essa arca, não pense que eu estou dizendo que nós vamos formar uma igreja como se fosse os peregrinos americanos, onde ninguém pode entrar, ou um ermitão que está fechado numa caverna e não quer conexão com a sociedade, porque quando Noé constrói a arca, ele está vendo as pessoas ali trabalhando e fazendo as suas coisas, mas todos nós estamos aqui construindo uma arca. A nossa vida é essa arca. Estamos aqui hoje aprendendo a palavra de Deus porque estamos preparando a nossa vida nessa arca. E a ideia de Noé preparar a arca não é só viver o presente, não é só se escapar do dilúvio, mas é ter um futuro. Percebe? Noé não está construindo uma arca apenas para escapar do dilúvio, ele está construindo uma arca para dizer assim, eu vou viver um futuro com a minha família. E é isso que você está fazendo. Por que você corre atrás? Por que você acorda de manhã? Por que você corta madeira para o seu trabalho? Por que você vai todo dia? Porque você está dizendo, eu quero viver um futuro. Eu quero ter esse futuro. E é um privilégio. É um privilégio. Quem pode dizer comigo isso? É um privilégio. Quantos sentem que é um privilégio? É um privilégio acordar de manhã, cortar madeira, arrastar o tronco, partir a madeira, fazer a ripa, pregar sem prego, sem martelo. É um privilégio. Porque a Bíblia vai explicar para nós por que é um privilégio. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Aqui está a chave para nós, o Novo Testamento explicando a história de Noé. Vou ler para vocês. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Então, quando eu pego a minha filha e levo para a igreja da criança, ou quando eu pego o meu filho e levo para o Plugados, ou quando eu pego a minha vida e vou para uma liga, eu estou construindo uma arca para salvar a minha vida, para salvar a minha família, para poder trazer, porque eu sei que lá fora o mundo está vivendo fora da graça de Deus. Mas você foi alvo. Isso aqui vai virar meme, já vi. Já tiraram foto, já era. Hoje não pode fazer nada, né? Você foi alvo da graça de Deus. E aí está aqui a chave para nós. Porque quem entende que foi alvo para a graça de Deus, não apenas sente o privilégio, mas caminha, vai na direção, vive na dimensão da fé. Percebe? Muitas vezes a gente fala, não, eu senti. Sentir não é fé. Às vezes fala assim, eu entendi. Entender também ainda não é fé. Fé é crer, não apenas crer como quem concorda, mas é crer como quem caminha.
É crer quem caminha. Quando eu creio nisso, eu caminho. Eu ponho a minha força, eu alinho a minha vida, eu ponho meus recursos, eu uso a minha força, porque eu enxerguei. Eu enxerguei que a misericórdia do Senhor me tirou de um mundo que está sendo afogado no pecado. Eu enxerguei que Deus me trouxe para cá, não somente para eu viver a eternidade, e eu vou viver a eternidade. Quantos creem nisso, meu irmão? Mas Ele me trouxe para cá para construir uma arca onde pessoas vão ser alvo da graça de Deus. E se eu creio nisso, eu ponho minha vida. Então fé não é opinião, fé não é achar, fé não é sentir, fé não é torcida. Eu torço por Jesus. Você não precisa torcer por Jesus, Jesus já venceu. Se você torce por Jesus, você está enganado, porque Ele já venceu. A gente já assistiu o fim do filme. No fim do filme, eis que Ele estava sentado no trono, aleluia. Quem está sentado no trono? Então, eu estou torcendo para Jesus ganhar. Não, Ele já ganhou. Já ganhou. Quantos creem nisso que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Ele não vai ganhar, Ele já ganhou. A gente só está vivendo a arca. Está construindo a arca. Então, fé é um tipo de vida. Noé me inspira nisso. Eu quero trazer isso para você de uma forma muito prática. Noé, ele pega a vida dele, não tem chuva, as pessoas não estão entendendo o que ele está fazendo. Ele foi inspirado por Deus, alvo da graça de Deus. Ele foi orientado por Deus, e todos nós aqui já fomos orientados por Deus, não fomos, meu irmão? E ele põe a vida dele na direção daquilo que ele foi orientado por Deus. Por isso, na fé, não existe espaço para espectadores. Na fé, não existe espaço só para quem curte. Fé é militância. Entende a palavra militância? Fé é posicionamento. Fé é história de vida. Eu caminho pela minha fé, eu ando pela minha fé, eu escolho pela minha fé, eu direciono minha vida pela minha fé. Porque se eu creio que eu fui alvo da graça de Deus, eu vou pôr minha vida debaixo da graça de Deus. E aí a gente vai entendendo que quando a gente entende, né, que a Bíblia fala que não é alertado por Deus sobre esse mundo que seria julgado, e eu acredito que Jesus nos alertou também sobre esse mundo, não? Ele diz que essa vida alertada por Deus de uma consciência, de um dilúvio, de uma destruição, não porque ele estava sendo fatalista ou querendo mostrar um alarme, ou ele era da teoria da conspiração da época de Noé, ele era o site da conspiração, mas na verdade ele foi alertado por Deus. E alertado por Deus, ele assumiu a responsabilidade. Hoje eu quero chamar você para assumir uma responsabilidade. Primeiro, porque você foi alvo da graça de Deus. Segundo, porque é um privilégio você ser alvo da graça de Deus. Terceiro, porque você alinhou a sua fé com aquilo que você foi alertado. Percebe? E você tem consciência. E é interessante, eu vou chegar mais para frente nisso. Noé tinha consciência do que estava acontecendo lá fora. No mundo. Sim? E embora ele tivesse essa consciência do que estava acontecendo, ele não foi distraído. E essa é a primeira coisa que vem no meu coração, porque às vezes a gente se sente distraído nessa sociedade. E você imagina Noé distraído nos dias de hoje. Ao invés dele sentir o privilégio, alertado por Deus, direcionado sua vida pela fé, caminhado naquilo que Deus falou para ele, posicionado para construir a vida que Deus queria que ele construísse, e entender que construir essa vida é um privilégio, ele se distrai. Porque não é difícil você se distrair num mundo que ninguém está vendo o que você está vendo, que ninguém acredita no que você acredita e ninguém ouve o que você ouviu. É mais fácil do que a gente imagina, a gente se distrair num mundo onde que só a gente está pensando em um dilúvio moral, um dilúvio espiritual da sociedade, uma decadência total, onde o mundo vai se afogando no seu pecado, mas você ouviu o que ninguém ouviu, você entendeu o que ninguém entendeu, e aí você tem que não se distrair.
E a gente tem um inimigo das nossas almas que ele é especialista nisso, em nos distrair. Se ele não te distrai com pouco, e você fica desesperado porque você tem pouco, ele te distrai com muito. E você acha que tem muito e não precisa mais da graça de Deus. Hoje eu quero declarar na tua vida, meu irmão, que não existe distração para nós. Nós vamos acordar de manhã amanhã, nós vamos fazer o quê? Construir a nossa arca. E como é que constrói a arca, pastor? A gente ora, a gente estuda, a gente prepara a nossa alma. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus, meu irmão. A gente se dedica, a gente vai para o trabalho, ninguém está vendo nada. O camarada está fazendo isso, outro está extorquindo, outro está roubando, outro está... Mas você é alvo da graça de Deus. E porque você foi alertado por isso, a tua vida é diferente, você continua construindo. E nessa hora que você está construindo, nem sempre, escute, nem sempre você vai sentir que é um privilégio. Porque você vai estar numa sociedade que não ouve o que você ouve. E o que me espanta é que tudo estava acontecendo ao redor deles e eles não viram. E eles não perceberam. Meu irmão, eu quero alertar a igreja do Senhor hoje, a igreja que é espiritual, a igreja que é cheia do Espírito. Tem gente aqui que vai entender o que eu vou falar pelo Espírito e não pela razão. Eles não viram. E Jesus disse que ia ser assim quando ele voltasse. Ele disse que as pessoas estão fazendo seus trabalhos. Ele disse, será como no dia de Noé. Lembra disso? Vai ser como no dia de Noé. Vai estar todo mundo distraído. Vai estar todo mundo envolvido. Mas o justo, entendeu, ouviu, dedicou a vida e não se distraiu. Então, imagina comigo agora se Noé tentasse se encaixar na sociedade no tempo dele. Imagina que ele tentasse se encaixar em tudo aquilo que estava acontecendo ao lugar dele. E aí vem a palavra de Deus para você hoje. Às vezes a gente fica tentando se encaixar com gente que está se afogando. Ouviu o que eu falei ou não? E a gente não se encaixa. Porque você vê o que eles não vê, você ouviu o que eles não ouvem, você tem uma missão que eles não têm, você tem um propósito que eles não vão entender. Então para de tentar se encaixar com gente que não vê o que você vê. Porque se você ficar tentando se encaixar, entende o que eu quero dizer com se encaixar? Tentar ficar fazendo parte de coisas, você vai se distrair de cuidar da tua família e do futuro que Deus tem para ela. Seus filhos vão acabar perdendo a razão. E principalmente você vai se afogar junto com aqueles que vão se afogar. E aqui eu falo em dois sentidos. De novo, o eterno, mas o sentido pessoal. Então a gente não entende por que a gente não se encaixa, porque Deus na sua misericórdia tirou você de lá. E a gente fica tentando se encaixar. A gente vai naquele churrasco dos amigos e a gente não se encaixa mais. Mas fica tentando ficar parecido. E aí você está vendo a pessoa se afundar, o pecado entrar, família sendo destruída, os filhos perdidos, e você não enxerga que foi alvo da graça de Deus. Eu fui alvo da graça de Deus. Mas não se apresse. Quantas vezes eu cheguei aqui na igreja e pensei, Senhor, por que o Senhor me deixou nessa arca? Você já fez isso? Fez. Só os crentes que fizeram isso, levante a mão aí, fala a verdade. Você também já tentou se encaixar. Quem já tentou se encaixar? Quero ser assim, eu quero ser assado. Só que se a gente ficar tentando se encaixar, a gente pega o nosso propósito. O propósito que Deus deu para a gente é diferente. Deus nos colocou no mundo como sal na terra e luz no mundo, e a gente está em todos os lugares, a gente tem que estar em todos os lugares, a gente está nos hospitais, está nos eventos, está nas escolas, a gente está na política, mas a gente não vai se encaixar. Porque o que Deus tem para a gente é muito maior na nossa vida. E se Noé tentasse se encaixar, ele perdia a graça de Deus.
Então a gente caminha por essa graça, a gente anda por essa graça, a gente vive por essa graça, a gente respira por essa graça. Mas a gente tem que tomar cuidado com a distração. Porque a distração, ela está por aí. E agora, o mais difícil é você entender que você está num mundo que não... Eu fico imaginando como é assustador as pessoas estarem do lado de tanta coisa que estava para acontecer e elas não perceberam. Mas você percebeu. Elas não sentiram que estava para vir. Mas Noé sentiu que estava para vir. Elas não direcionaram a vida para aquilo que estava para acontecer. E até riram do que estava para acontecer. E muitas vezes vão rir de você. Você está fazendo o quê domingo na igreja às 9 horas da manhã? Você está maluco? Foi dar dinheiro para o pastor? Vai fazer o quê às 9 horas da manhã na igreja? Vai cuidar da tua vida. É por isso que você não sai desse lugar aí. Mas aí você levanta e fala: Deus mandou eu construir um espaço, um ambiente, um futuro, um lugar onde a minha família não vai ser apenas salva do dilúvio, mas vai viver um futuro glorioso com o Senhor. Eu fui alvo da graça de Deus. E essa surdez do nosso mundo, ele incomoda. Porque imagina você viver uma vida que ninguém entende o que você pensa, não ouve o que você ouve, não sente o que você sente, não se preocupa com o que você se preocupa, não acha imoral o que você acha imoral, não é? Não acha decadente aquilo que você acha decadente. E mesmo assim, você precisa levantar a tua cabeça hoje e dizer: é um privilégio. Porque eu creio, querido, que quando tudo isso acabar, tanto no mundo, na dimensão primária que eu falei, da gente construir um futuro para a nossa família, e hoje eu vejo minhas filhas, eu vejo os resultados, eu vejo as bênçãos de Deus na minha vida, na minha saúde, eu falo: obrigado, Deus, o Senhor me guardou. Porque aonde eu estaria se não fosse a sua graça? Quem eu seria se não fosse a sua graça? Será que eu estaria vivo se não fosse a sua graça? Por outro lado, eu penso também que um dia tudo isso vai acabar. As pessoas não estão percebendo, estão distraídas, estão preocupadas. Como o pastor Anderson falou na ceia, a gente tem gente preocupada e se resolve a minha vida. Mas tem um povo que diz: Senhor, lembra-te de mim, dá-me graça para viver nesse tempo. E Deus está dizendo: vai valer a pena, vai valer a pena. Quantos creem que vai valer a pena, meu irmão? Hoje eu quero que encher teu coração desse privilégio. Entender que a história de Noé começou antes da arca, começou em ser alvo da graça de Deus. Que todos nós estamos construindo com a nossa vida uma arca, protegendo a nossa família, cuidando da nossa casa, tentando trazer um futuro para nossas pessoas que amamos, para nós mesmos e para as pessoas que amamos, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes nesse processo de ver uma vida onde o mundo não entende quem somos, onde a gente não consegue se encaixar, a gente começa a ficar tristinho. E achar que é muito pesado catar lenha, pegar a árvore, picar a árvore e construir a arca. E a gente começa a esquecer que nós fomos alvos da graça de Deus. Mas Deus hoje levanta você, te põe de pé e fala: filho, você vê o que os outros não vê, você sente o que os outros não sentem, porque você foi alvo do meu favor e do meu amor. E aí o nosso coração se enche de alegria, se enche da presença de Deus e fala: é um privilégio. É um privilégio poder te adorar. É um privilégio poder ser comprado pelo sangue do Cordeiro. É um privilégio poder participar da tua mesa hoje nessa ceia. É um privilégio, Senhor, sentir a tua presença. É um privilégio ser a habitação do teu templo. É um privilégio não caminhar nessa terra sozinho, porque a tua presença invade o meu ser, invade o meu coração. É um privilégio ser comprado, Pai. É um privilégio ser livre das garras de Satanás e ser trazido para a maravilhosa luz. É um privilégio saber que o mundo pode estar acabando e se inundando nos seus pecados, mas o Senhor tem preparado lugar, e o Senhor diz que a casa do meu Pai tem muitas moradas. É um privilégio
receber a visitação do teu Espírito e ser tocado pela tua presença. E quando eu sentir angustiado, é a tua mão que me levanta. E quando eu não tenho força para caminhar, é o Senhor quem diz: levanta, corta essa madeira, porque eu estou com você. É um privilégio direcionar a nossa vida para aquilo que Deus nos chamou para fazer com propósito. Eu quero só mais ir mais fundo em 1 minuto só. Você não está aqui porque o teu pai te trouxe. Você não está aqui porque tua mãe era crente. Você não está aqui porque tua avó era dirigente de oração. Você está aqui porque você foi alvo da graça de Deus. É a graça que te comprou. É a graça que te salvou. Foi Ele. Agora, tem uma coisa interessante. A Bíblia diz: e Noé andou com Deus. Então, a gente está vendo um mundo que vai acabar em pecado. Lá fora o negócio está terrível. Está todo mundo lá vivendo a pior decadência da humanidade. Uma das fases mais terríveis, imorais e destruidoras da humanidade. Que leva a humanidade, eu vou trazer isso aqui de uma forma mais para desigrejados agora, para eles entenderem. Que leva a maldade, o pecado e a ausência de Deus e a imoralidade, leva o homem à extinção. Fez sentido o que eu falei agora ou não? A imoralidade, a ausência de Deus, não ter para quem prestar conta, fazer o que acha que é certo, tentar defender só o seu território, viver de uma forma altamente ausente da presença de Deus, leva o homem à extinção. Quase é aquilo que a gente está vendo hoje, né? Mas é interessante que Noé andou com Deus. Nesses dias, pela fé, ele andou com Deus. E se Noé andou com Deus, embora a gente está vivendo uma coisa muito parecida nos dias de hoje, acho que você entendeu o que eu quis dizer, você também pode andar com Deus. E o que é andar com Deus? É colocar sua vida na direção de Deus. É meditar na sua palavra. É deixar Deus transformar o seu coração. É levantar todo dia e construir a sua arca, mas nunca distante da presença de Deus. Andar com Deus é saber que sempre você vai ter alguém para prestar conta. E esse que você vai prestar conta, às vezes não é o teu chefe, não é o governo, não é a política, não é a polícia. Você vai prestar conta para Deus. Tem gente aqui que pode achar que esse mundo está muito difícil de andar com Deus. Mas se Noé andou com Deus, você também pode andar com Deus. Eu não sei você, mas eu quero andar com Deus. Aqueles que sentem esse privilégio hoje de andar com Deus, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Levante sua mão e diga assim: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu esqueci que eu só estou aqui porque eu sou alvo da graça de Deus. Senhor, me dá força para andar com o Senhor nessa terra, de cumprir o meu propósito, de não me distrair, de não tentar me encaixar, mas viver a graça todo dia, em nome de Jesus. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus. Aleluia! É um privilégio ter você aqui no nosso canal, recebendo essa mensagem que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Quero agora pedir a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa receber mais conteúdos como esse e ser abençoado também. Não esquece de compartilhar com alguém e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus para todos os cantos. Tenho certeza que muita gente também vai ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Quírios.